social e inclusão. Trânsito de carros e pessoas por cidade. Eles não conseguem se concentrar, são agitados, inquietos. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também chamado de TDAH, é uma doença mental das mais conhecidas, que tem um dos melhores resultados quando tratada com medicamentos ou psicoterapia. O TDAH é cercado de mitos e verdades. Por exemplo, há quem acredite que quem tem o transtorno é menos inteligente. Mito. O que acontece é que a pessoa não consegue usar toda a capacidade mental, mas isso não a torna menos inteligente. Vamos agora para outro mito. A medicação usada deixa a pessoa dopada, sedada, já que algumas são tarja preta. Nada disso. Os remédios aliviam os sintomas e, em alguns casos, são necessários para o tratamento. Pacientes não devem usar a medicação em finais de semana ou férias. Mito. Os remédios são indicados para momentos recreativos também. A pessoa com TDAH tratado vai aprender. Não tratado, não vai aprender. Verdade. Sem tratamento, o aprendizado nunca será 100%. Para entender um pouco mais sobre a doença, eu vou conversar agora com o Dr. Antônio Geraldo, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele me explicou que um simples caso de desatenção não é motivo para suspeita de TDAH e me deu o seguinte exemplo. Assim como todas as pessoas têm açúcar no sangue, que deve estar dentro da normalidade, nem acima nem abaixo, com o transtorno é a mesma coisa, ou seja, todo mundo apresenta diferentes níveis de hiperatividade ou falta de atenção. Mas quando esses sintomas estão acima do considerado normal, aí sim caracteriza a doença. É isso mesmo, doutor? Você pode ter um grupo de sintomas que vai ficar aqui numa faixa que nós chamamos de uma faixa da normalidade. Então, todas as pessoas terão esses tipos Antônio de Geraldo, sintomas. psiquiatra. Só que quando está acima, né, passou do ponto, muita hiperatividade, que leva a prejuízos, então a gente já começa a pensar no TDAH, no subtipo hiperativo. Quando você tem déficit de atenção e que esse déficit de atenção leva a prejuízos, aí a gente chama do TDAH já do subtipo déficit de atenção. Quando você tem os dois sintomas no mesmo paciente, aí é o que nós chamamos de misto. Doutor, no Brasil, qual é o índice de pessoas diagnosticadas com TDAH? Nas crianças, nós temos um índice de TDAH que é mais ou menos 5,2% da população. Mas no adulto, é apenas 2,5%. Opa! Então o que aconteceu aí? Houve curas. Por quê? Porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando conclui o desenvolvimento mental, o cérebro termina a sua formação, o que vai acontecer ali entre 21 a 24 anos de idade, dependendo de cada pessoa, de cada caso, você pode ter formado toda a área do cérebro que leva a isso, e aí você nunca mais ter nenhum sintoma, ou não, e você continuar tendo sintoma. Então, o que a gente tem? É que há uma cura de mais ou menos 48% a 50% das crianças que tinham TDAH que não serão adultos com TDAH. Sequência de imagens. Criança brinca com massa de modelar. Ele caminha com a mãe. A luta da Emanuela é nesse sentido, garantir tratamento ao filho para que ele seja um adulto sem prejuízos em decorrência dos transtornos que tem. Desde pequeno, Estevão é bem agitado e desatento, mas até os 6 anos de idade ainda não havia um diagnóstico. Quando apareceu, vieram 2 de uma vez, TDAH e TPAC. Estevão usa óculos de grau. Emanuela, depois do diagnóstico do Estevão, aos 7 anos de idade, o que é que mudou na criação que você vinha dando a ele? Muitos momentos eu achava que ele fazia de propósito. Emanuela Eu falava 5 vezes as coisas para ele, principalmente por causa do TPAC, que veio também aos 7 anos, que é o transtorno do processamento auditivo central. Eu fui percebendo que não adiantava só falar para ele alguma coisa sem olhar para ele, sem mostrar para ele o que eu queria que ele fizesse, porque ele não ia entender mesmo.
Então, aquela impaciência que às vezes você chega no seu limite, que criança te testa, eu comecei a ter uma paciência bem maior. Paciência que foi vindo aos poucos, com informação e conhecimento. Para compreender melhor as doenças do filho, Emanuela decidiu se especializar. Então eu resolvi estudar, né? Quando ele tinha 7 anos eu comecei a procurar uma especialização para eu saber como que eu poderia ajudar meu filho, porque foram 6 anos aí de muita luta para conseguir entender como lidar com ele, para eu não ficar nervosa em casa, para eu conseguir ter uma disciplina, ter uma organização profissional também, né? E não apenas deixar por conta da escola integral e fingir que isso não era o meu problema, né? Durante a alfabetização, Estevão teve ainda um terceiro diagnóstico, o de dislexia. Ele aprendeu a ler e escrever somente aos 8 anos, um processo um pouco mais lento em comparação com outras crianças. Sempre vai ter um outro comparativo com criança que lê com 5 anos, porque a escola é particular, ou porque a escola pública é muito boa, ou porque a criança é muito inteligente. E eu sempre fui muito tranquila nesse ponto. Penso assim, ele vai ler na hora que ele estiver pronto, na hora que ele conseguir. Estevão sabe identificar com facilidade as dificuldades e limitações que tem dentro de sala de aula. É porque eu fico Estevão Barros, estudante. muito agitado. Estevão usa camiseta listrada. O tratamento dele não é medicamentoso. A família optou pelas terapias com profissionais especializados. Já a dedicação da mãe também faz parte desse processo. Tanto que foi preciso uma reorganização no trabalho e mais tempo para se dedicar ao filho. Ainda estou nessa luta, nesse desafio entre o filho, o amor, a vontade de me dedicar a ele e a necessidade também de trabalhar, de me realizar, de ter uma outra contribuição para a sociedade, né? Imagem em câmera lenta. Emanuela caminha de mãos dadas com Estevão embaixo do bloco residencial. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Mas tem gente que descobre o TDAH somente na fase adulta. 2018 foi um ano decisivo na vida do David. Foi quando ele soube que tinha o transtorno aos 29 anos. Eu sempre vi que eu tinha dificuldade em aprender algumas coisas, em terminar algumas coisas que eu começava, alguns projetos. E apesar de serem boas ideias, David Connors, empresário. Eu ter aquela energia e falar, nossa, isso aqui é uma ideia muito legal, eu também tinha a mesma dificuldade de manter a constância e o mesmo ânimo no decorrer da jornada. Chegou a fazer 5 cursos superiores, sem terminar nenhum. Hoje está cursando análise e desenvolvimento de sistema e faz uso de um medicamento que ajuda na concentração. Antes, vamos dizer que eu era um cara que pensava uma coisa, eu estava querendo fazer, mas eu não sabia o passo 2, 3 e 4. Agora eu já consigo parar, refletir, observo, começo a fazer o passo a passo das minhas tarefas e vou concluindo elas de acordo com a minha capacidade, né? Com as minhas habilidades. E são muitas. Ao mesmo tempo que teve dificuldade em aprender matérias como português, teve muita facilidade com matemática e música. Aos 5 aninhos, já sabia tocar violão. David toca a asa branca de Luiz Gonzaga no violão. As novidades trazidas pela Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, dispõem sobre o acompanhamento integral para alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Essa advogada esclarece que a lei veio reforçar os direitos das pessoas que se encaixam nesses quadros clínicos. Pessoas com TDAH e dislexia não são consideradas pessoas com deficiência. Então, essa lei veio para assegurar o direito na escola de ter o professor auxiliar sempre que necessário, de ter as necessidades atendidas individuais, todas as necessidades individuais, para que as provas sejam feitas com maior tempo, para que, de repente, o parágrafo do enunciado seja mais enxuto ao invés de ser tão extenso. Já em relação à oferta de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, Diane explica que os remédios para o tratamento do TDAH ainda não fazem parte da lista do SUS. Existe um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados para que todos os medicamentos sejam disponibilizados
Mas, embora não tenha ainda a lei que determine a disponibilização dos medicamentos, existem alguns estados e municípios que já disponibilizam a Ritalina. Eu me senti deslocado durante muito tempo, só que a minha busca, né, por querer fazer alguma coisa genuína, por querer terminar o que eu estava começando, me levou até a saber, a saber do TDAH, que por vinda, né, me fez entender o que era o processo, né, que me atrapalhava. David beija a boca da namorada. No próximo bloco, a repórter Larice Neves vai mostrar como é possível conviver com o TDAH e ter muito sucesso na vida acadêmica e profissional. Não sai daí, que a gente volta já. Vinheta de transição. Estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Sequência de imagens. Sala de aula vazia. Sentada em carteira, garota faz anotação em caderno. Com apenas 16 anos, Ana Louise já tem um currículo de fazer inveja. Eu já passei para a Latin American Leadership Academy, que é a academia de liderança da América Latina, para o bootcamp deles. Atualmente eu ainda estou na Latin American Leadership Academy, que eu estou trabalhando, inclusive, como coach. Eu sou fluente em inglês, inclusive, mas isso tudo porque eu gosto, então assim... Ana Louise Nascimento, estudante. Eu não precisava muito de motivação, assim, para aprender. E eu passei no processo seletivo da Embaixada do Politize, daqui de Brasília, para ser mobilizadora. Eu também passei para um curso de verão da IBM, de computação quântica, que se dava junto com Oxford e o MIT, com professores de lá, ex-alunos. A adolescente é a estudante com o melhor desempenho da classe, mas nem sempre foi assim. Diagnosticada com TDAH, precisa de acompanhamento pedagógico específico, senão as notas caem bastante. Na antiga escola, a experiência não foi boa. Sala de aula vazia. O que me prejudicava era, primeiro, que os professores eles não tinham uma orientação que nem aqui, que eles entendem o que é um TDAH, o que as pessoas com TDAH têm, o que elas fazem, o que elas geralmente vão pedir para ele, questão de atividade, de ajuda, alguma coisa assim. Então, como eles não tinham essa formação, eles não sabiam muito bem como me atender. Então, tinham questões que eles não entendiam e achavam que era, por exemplo, eu era uma aluna relaxada, ou que queriam como eu posso dizer, como o pessoal diz, uma colher de chá, uma coisa do tipo. Sequência de imagens. Alunos e professores que aumentam a escola. No colégio atual, os professores montaram várias estratégias. Ana tem lugar marcado, não fica perto das janelas e tem prazos mais curtos para entregar as atividades escolares. Ela realmente levanta debates, questões importantes. Então, assim... Eldemis Ramos, professora. Precisamos nos preparar em termos de conteúdo, né? E, assim, algo mais, assim, algo específico, eu não vejo, assim, na Ana. Talvez pela questão dela ser realmente uma aluna curiosa, uma aluna dedicada, ser fora da caixa, assim, né? Então, assim, eu vejo que a Ana, ela, na verdade, que demanda mesmo essa questão mesmo da curiosidade, que é super normal. Eldenis é professora da Ana há 1 ano. Ela já tinha outros alunos com TDAH. Agora, quando eu já tive outros alunos que realmente eram um pouco, às vezes, mais retraídos ou eles eram, tinham um comportamento bem demasiado, realmente a gente precisa de ter uma atenção, às vezes até conversar com a turma antecipadamente para explicar a situação, né, do contexto. Mas com a Ana a gente não precisou fazer isso porque ela não tem essa necessidade, porque ela é mais receptiva. Receptiva e cheia de amizade na turma. Ana com os colegas. Eu acredito que, observando ela aqui na escola, por ela ser uma aluna de destaque, Yasser Isler, estudante. Ela sempre tenta manter o foco. Acho que com a ciência do TDAH dela, ela tenta sempre estar no foco, conseguir manter os estudos e sempre estar ali. Empenho que gera admiração na escola. Yasser conta que boa parte dos colegas compreende o quadro clínico da Ana, mas, infelizmente, tem exceções. Às vezes ela fica mais no canto dela, quando acontece alguma coisa algum comentário ou alguém sendo um pouco mais grosso, por falta de paciência ou qualquer outra coisa.
Normalmente é em sala de aula que fica mais fácil identificar o TDAH. Já é possível notar quando o aluno inicia os estudos na educação infantil ou nos primeiros anos do ensino fundamental. Muitas escolas encaminham o estudante para fazer esse diagnóstico, com uma equipe multidisciplinar, composta de médico, fonoaudiólogo e psicopedagogo. A presidente da Associação Brasileira do Déficit de Atenção fala que os grupos de apoio e outras iniciativas da sociedade civil são fundamentais para complementar as ações públicas. A função desses grupos é fazer com que as pessoas se encontrem, né, e troquem vivências e experiências, né, através de uma conversa, através de uma interlocução, onde cada um deles possam encontrar os seus próprios pares. Sequência de imagens. Garoto com a máscara abaixo de seus olhos castanhos. Lucas é filho da Ananda. O diagnóstico de TDAH veio quando ele tinha apenas 6 anos de idade. A mãe cursava a faculdade de pedagogia, quando desconfiou que o filho pudesse ter o transtorno. Na faculdade a gente começa a pesquisar, ver umas coisas, e eu comecei a ver no meu filho uma necessidade. Ananda de Moraes. Então falou, opa, peraí, então se ninguém está me dizendo nada, e eu sinto que tem alguma coisa, comecei a pesquisar por fora, na internet mesmo. Sintomas disso, aí eu procurava, sintomas aqui, falei, então vou ter que agora me aprofundar. Ela se aprofundou tanto nesse universo que decidiu se especializar no tema. Hoje, acompanha o desenvolvimento do filho com olhar profissional e sabe da importância de investir no tratamento multidisciplinar. Então ele estava nas aulas online, aqui na escola tem até sala de recursos para poder auxiliar ele no horário da aula mesmo, então ele saía um pouquinho da aula e iria para lá, mas não tinha. Então estava online, como que eu ia fazer? Eu precisava da ajuda, que ele já começou, foi no 4º ano, que o terceiro para o 4º, que veio a pandemia, saiu o diagnóstico, então não tinha mais para onde recorrer. Então eu falava, conversava, falando, o que eu posso fazer? Nem os professores estavam conseguindo lidar com tanta demanda. Falei, não, então vai ter que ser pelo plano de saúde, a gente tem que pagar a parte. Sequência de imagens. Lucas na escola, em sala de aula. Interage com alunos e professores. O investimento tem retorno positivo. Lucas está mais concentrado e tem tirado boas notas. Em casa, houve melhoras também. A gente fez lá em casa uma lista para eu ficar focada em algumas coisas, para eu não esquecer de fazer minhas tarefas. É meio que Lucas Moraes, acordar, arrumar quarto, escovar o dente, catar o coco da minha cachorra, fazer o dever de casa se tiver. A professora do garoto conta que Lucas não é o único aluno com TDAH na classe. Além dele, eu tenho mais 3 alunos com diagnóstico, então a classe é reduzida por conta deles, o que ajuda também na quantidade de crianças, né? São crianças mais calmas, não tão agitadas, para a gente concentrar o trabalho neles. O repórter Justiça vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai mostrar histórias de pessoas que convivem com TDAH na fase adulta. Nós voltamos já já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. No quarto de casa, homem com óculos de grau lê livro. Ele está em pé. Com fones de ouvido, ele usa computador. Igor é professor, neuropsicopedagogo e tem TDAH. Por conta disso, já enfrentou diversos problemas causados pelo transtorno. Hoje, aos 28 anos, ainda encontra algumas dificuldades. Mas na infância e na adolescência isso foi pior. Isso foi pior porque eu era uma criança. Eu estava começando a ter um convívio familiar, né, principalmente, mas um convívio social. E isso traz até minha vida adulta, mas graças a Deus eu tenho conseguido resolver esse problema hoje em dia. A estratégia que tem dado certo foi aplicar algumas técnicas. Agora, ele utiliza métodos em sala de aula para ajudar alunos com o mesmo diagnóstico, inclusive durante o ensino online. Por exemplo, quando eu dou aula sobre balanços contábeis na aula de contabilidade, eu já deixo o balanço, ou balancete, ou razonete, como uma palavra-chave. Porque aquilo ali, e junto dessa palavra-chave vai um desenho, vai uma imagem, vai alguma coisa que remeta àquilo. Porque isso me ajuda. Quando eu vejo essa imagem, ou quando eu desenho essa imagem, eu consigo lembrar de todo aquele conteúdo que eu estudei.
Diversos alunos com TDAH mostram que é possível superar as dificuldades e se dar bem no mercado de trabalho. Yuri é criador do Instituto TDAH, entidade que já transformou a vida de mais de 2.600 famílias. Os profissionais dão suporte principalmente para quem convive com a pessoa com transtorno. O acompanhamento é feito até pela internet. É sem dúvida um grande diferencial, assim, para a gente poder ter um norte. Por meio de videochamadas, Yuri dá consultoria para pessoas em todos os estados brasileiros e fora do país. Com olhos para o computador, Yuri presta atenção na videoconferência. Tem psicólogos, tem médicos e juntos a gente vai traçando Yuri estratégias. Maia, palestrante. A gente ajuda aos pais a entender e fazer uma leitura correta da situação que eles estão vivendo em casa e, através dessa leitura correta, trilhar um plano de ação. O programa, ele não substitui, não é um tratamento e não substitui o tratamento. A gente não entra em contato com a criança ou com o adolescente. A gente entra em contato com os pais. Yuri nas redes sociais. Ele ainda tem um canal no YouTube com mais de 32 mil inscritos. O conteúdo começou a ser produzido em 2015. De lá para cá, vários vídeos foram publicados sobre o assunto. Então, quando eu criei o canal do YouTube, eu comecei a contar a minha experiência de vida, desde a infância, passando pela adolescência, fase adulta, e muitas pessoas começaram a se identificar. A partir daí, comecei a estudar ainda mais o TDAH, diariamente, e passei toda essa experiência do que deu certo, do que não deu certo, através de vídeos. Profissionais de diferentes áreas de atuação têm divulgado que têm TDAH e são um sucesso no que fazem. Atores, cantores, atletas e empresários. Entre os exemplos de personalidades, nós temos o empresário Bill Gates e o recordista olímpico na natação, Michael Phelps. Neste vídeo, o atleta fala sobre os desafios que enfrentou ao longo da vida. Growing up, I was somebody who was always constantly bouncing off the wall. I could never sit still. If I could go back in time and tell my younger self something, I would tell him to believe what's in his heart and never ever give up. You know, that's something that I've lived with my whole entire life and will continue to live with. Aprender a conviver. Talvez esse seja o segredo do sucesso na vida adulta de quem tem o TDAH. É o que a Cíntia tem feito. Atualmente, ela trabalha com o público feminino. Como o déficit de atenção ele não é tão difundido, né, nas mulheres, porque as pessoas acreditam que só os meninos ou os homens possuem, eu realmente quis levar a informação e a educação às pessoas e principalmente às mulheres. Cíntia é personal organizer e facilita a rotina da mulher com um transtorno, em diversos sentidos. Nesse universo do TDAH, o meu trabalho como profissional de organização, eu ajudo nas funções executivas. Eu sou uma ponte para que ele entenda o seu próprio TDAH, porque ele precisa se conhecer primeiramente, aonde esses sintomas impactam a vida dele no dia a dia. E como é um transtorno que impacta as funções executivas, que é a organização, o planejamento, o gerenciamento do tempo, né? Porque geralmente são pessoas que não têm uma estrutura, uma rotina. Então, o meu trabalho é fazer com que essas pessoas desenvolvam essas questões. Sequência de fotos. Cíntia em videoconferência e reunida com sua família. O diagnóstico tardio pode trazer grandes impactos na vida de quem tem um TDAH. Mesmo assim, é possível iniciar o tratamento com qualquer idade. Samantha é um exemplo disso. Foi diagnosticada com 40 anos. A gente acha que é da personalidade, enfim. E nesse meio do caminho eu fui para fazer tratamento com vários psiquiatras. Eu era diagnosticada com outros transtornos e não com TDAH. Então foi bem sofrível, né? O TDAH me incomodou, me atrapalhou bastante na questão financeira, né? Porque já que a gente que tem esse cérebro atípico, a gente costuma não querer resolver as coisas que a gente não gosta e que são assim, chatas. As dificuldades pioraram na pandemia. Com o apoio profissional, ela deu a volta por cima. Hoje eu convivo muito bem com o meu TDAH, óbvio, né, que é um desafio diário,
mas eu estou tentando usar os pontos fortes dele para me ajudar profissionalmente e pessoalmente. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Finais. Produção Joyce Pires e Marcelo Luiza. Reportagem Renata Teodoro e Larissa Neves. Edição de texto Renata Teodoro. Cabelo e maquiagem Kellen Mateus. Cinegrafia Jefferson Martins e Lázaro Filho. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Ricardo Farias. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Raso Azer. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social. Realização TV Justiça Essencial 2020.